Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Sim, Ricardo Riccidigioli. Falei certo? Certíssimo. Então tá bom. Pronúncia perfeita. Muito bom. Ele que é formado em Sistema de Informação pela USP, jogou tudo para o alto para viver uma carreira promissora, para trocar por um sonho. Prestou o vestibular novamente e, sem ter estudado especificamente, entrou na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Hoje ele é treinador de corrida e força para atletas de endurance, treinador técnico do The Run e também atleta com muitos pódios, Dudu. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, gente. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser legal trocar uma ideia. É isso mesmo? Você estudou sistema de informação? É isso. Tinha tudo... Eu só não me formei. Tá. Não cheguei a me formar. Eu entrei na USP em Sistemas de Informação logo depois do colegial, né? Terminei o colegial em 2007. Faz tempo já. Tô até esquecendo a data. Depende da referência. Para nós foi ontem. E aí, logo em 2008 eu entrei em Sistemas de Informação. Cursei durante 4 anos, mas no meio do 4º ano eu decidi encerrar ali a minha carreira. Já trabalhava na área, inclusive, porque eu via que não era aquilo que eu queria fazer da vida, né? Eu estava infeliz na faculdade, infeliz no trabalho, ia para aula, inclusive, para ficar pensando o que eu tinha que fazer para sair dali, para mudar de vida. E sempre fui muito do esporte, sempre gostei muito do esporte, praticante e espectador. E tinha medo, né, de fazer educação física. Qual esporte específico? Futebol? Desde cedo futebol, né? Cultura brasileira. Sempre amei futebol por conta do meu pai, principalmente. Meu pai também sempre foi uma pessoa que praticou bastante. Meu pai já velejou, já jogou futebol. Nada sério, nada profissional. Gostava muito de acompanhar esporte e eu também fui seguindo esse caminho, né? Comecei a praticar muito cedo na escola, desde sempre. Amava as aulas de educação física, fazia parte de todas as modalidades que meu colégio oferecia. Eu fazia futsal, vôlei, basquete, handebol, fiz atletismo. E fui crescendo assim. Em determinado momento optei só pelo futebol, para ficar um pouco mais focado em uma modalidade, até chegar no 3º colegial, né? E no 3º colegial prestei vestibular, entrei em sistemas de informação. Aí foi a fase da minha vida onde eu mais fiquei distante do futebol. Porque eu estudava na USP da Zona Leste, morava em Interlagos na época, ia de transporte público todos os dias para a faculdade. Comecei a trabalhar também junto com isso, então eu não tinha tempo, né? Só ficava o dia inteiro me deslocando pela cidade, ou sentado trabalhando, ou sentado tendo aula. E isso me deixou muito infeliz, né? E aí, no meio do meu 4º ano, que eu não ia me formar em 4 anos, eu tinha algumas DPs na faculdade e tal, eu decidi largar, continuei trabalhando só para tentar me manter, ajudar meus pais, né, da maneira como eu podia. E falei, vou prestar vestibular de novo, mas não vou dizer que eu vou fazer educação física, porque já tinha escutado, não dos meus pais, assim, mas da sociedade como um todo, cara, educação física você não vai conseguir... Não dá dinheiro. Não vai dar dinheiro e tal. Peguei e falei, bom, eu vou falar que eu vou prestar vestibular de novo. Meu irmão é formado em marketing na USP. Eu falei, eu vou falar que eu vou prestar marketing também, igual meu irmão. E vou tentar fazer o vestibular e vamos ver o que dá. E aí não estudei para o vestibular especificamente. Fui, fiz a primeira fase, passei. Na segunda fase, até no dia da matemática, eu pensei, há muito tempo eu não estudo matemática. Não vai dar, eu não vou passar, nem vou fazer essa prova e tal. Deu, não, vamos lá. Fui, fiz, passei na USP e na Unesp, ia prestar só USP, Unesp e Unicamp. A Unicamp perdi a inscrição, aí prestei Unesp e USP, passei nas duas. A Unesp até o resultado tinha saído antes, era em Bauru. Eu fui até Bauru, fiz minha matrícula, falei, não, se eu tiver que ir para Bauru, morar lá, eu vou mudar minha vida. Mas aí, felizmente, passei na USP também, sou de São Paulo, fiquei em São Paulo mesmo, e cursei lá bacharelado em esporte. Você se formou quando? Me formei... Eu entrei em 2012 e me formei no fim de 2017. São 4 anos lá, né? De período integral, inclusive. Consome bastante tempo a faculdade, mas no meio no último ano, na verdade, no meu último ano, eu também fiz um intercâmbio por mérito acadêmico lá na USP. Consegui bolsa e fiquei 6 meses morando em Portugal. Estudei lá, na Universidade do Porto. Fiz umas disciplinas lá, acompanhei uns atletas de endurance lá.
meia maratonistas e maratonistas, e depois voltei para o Brasil, terminei minha monografia, me formei. Você já corria nessa época também? Já, eu comecei a correr, na verdade, em 2013, né? Eu entrei lá na EFE em 2012, em 2013 eu comecei a correr por conta de uma pesquisa de um laboratório lá de biomecânica, né? Eu jogava muito futebol, só que aí, em uma disciplina, eu fui voluntário para fazer um teste ergospirométrico na esteira, sabe? E aí, fiz lá a avaliação e a pessoa que me avaliou falou assim, ao final do exame, falou assim, cara, a pergunta que ele me fez foi exatamente essa, você já levou alguma coisa a sério na vida? Aí eu Nossa, pensei, pesado, hein? Eu pensei, pô, várias coisas eu já levei a sério na vida, né? Aí eu digo em relação ao esporte, assim, você já foi atleta, alguma coisa? Eu falei, não, só gosto muito de praticar, sempre joguei futebol a vida toda. E ele falou, você tem parâmetros fisiológicos muito bons, seu VO2 máximo é alto. Na época eu nem tinha tanto conhecimento ainda sobre VO2 máximo, eu estava no primeiro ano da faculdade. E aí eu peguei e falei, legal, fiquei com essa informação. Isso foi no fim de 2012, no começo de 2013, eu comecei a treinar corrida para tentar ter o hábito de correr, sabe? Mas a minha primeira corrida de rua na vida foi em 2006, vários anos atrás, na Maratona Pão de Açúcar de revezamento. Um professor me convidou na época, porque eu sempre estava muito engajado no esporte. Aí de 2006 a 2013 eu fazia uma corrida ou outra que eu achava legal, a camiseta era bonita, aí eu ia, mas sempre só jogando futebol. Aí em 2013 eu comecei a treinar corrida de fato, e foi aí que eu comecei a descobrir que eu tinha mesmo um certo potencial, né, no âmbito amador. E aí peguei pódio uma vez numa corrida aqui em São Paulo, falei, nossa, que legal, parece que eu consigo mesmo me desenvolver bem na corrida, fui largando total futebol, fui crescendo na corrida e eu entrei na faculdade até achando que talvez eu fosse trabalhar com futebol, fazer tudo com futebol, e não, a corrida virou minha modalidade, meu trabalho hoje e tudo mais, mas isso começou em 2013. Que massa. Falando em camiseta bonita, porque ele falou que corria por uma camiseta bonita, Dudu. Belo gancho, Val. Belo gancho. Você que tem aí uma camiseta pra A gente ele. tá com a Black Friday antecipada da Insider. Começou já até 40% de desconto cumulativo usando o cupom TênisCertoBF. Acesse aí têniscerto.com/insider. Link na descrição. Aproveita aí para você comprar a sua Tech T-shirt da Insider. Inclusive, nós temos um presente aqui para você. Opa, obrigado. A Insider mandou. Maravilha. Aproveita, então, é o mês inteiro, Val, usando o cupom TênisCertoBR para você comprar não só as camisetas, mas também underwear, tudo que tem lá no site. Tirei do varal, uma seleção coloquei. incrível. Assim, as pessoas falam, gente, é real. Tirei, do varal. Camiseta coloquei. tecnológica, anti-odor, né, Val? Anti-odor, bom para viajar, bom para correr, você vai adorar. O ruim é que você vai gostar tanto que você vai querer só usar Insider. Só usar Insider. E é bom que para quem treinador como eu, tá sempre por aí, mochila e tal, põe na mochila, tirou, tá passada, tá linda. Ela já vai se adaptar ao seu corpo e é tecnológica no sentido de não deixar odor. Nossa, é ótimo. Isso é bom você também. Vai gostar. Obrigado. Link na descrição, galera. Muito bom. Ricardinho, não seria estranho se você não trabalhasse com esporte, né? Você falou que a tua vida inteira teve ali a corrida relacionada. E daí, quando chegou ali no final da faculdade, você foi lá pro Porto, você já estava decidido que você ia trabalhar com corrida? Já. Porque eu até também em 2013 foi o ano da corrida para mim, né? Eu comecei a estagiar, mesmo trabalhando em período integral, eu comecei a estagiar em uma assessoria grande aqui de São Paulo, na RunFun, inclusive. E aí comecei a viver o universo de também, já na faculdade, lidar com a corrida, ser treinador, também atleta amador, e fui me apaixonando por isso, né? Fiquei na RunFun por bons anos, fiquei lá por 2 anos e meio mais ou menos, aí fui para o Porto, saí nessa época, voltei para o Brasil, de novo voltei para a RunFun, fiquei mais um tempinho e depois me formei e saí de lá. E fui trabalhar com outras coisas, fui preparador físico do Esporte Clube Pinheiros, trabalhei numa clínica, dei aula de personal, dei aula de natação para criança, já fiz uma série de coisas. Mas ali, 2013, foi quando eu comecei a me apaixonar de fato pela corrida e até quando eu deixei um pouco esse mercado para ir trabalhar no Pinheiros e tudo mais, eu tinha sempre a vontade de voltar, sabe? Eu falava, poxa,
eu gosto porque eu pratico, né? Eu quero estar de volta nesse ambiente, mas talvez não sendo funcionário de uma assessoria e talvez tendo a minha própria. E aí foi começando o sonho de ter minha própria assessoria. Como que você acha que... Como que você vê assim, a diferença de um atleta profissional, você deve ter conhecido vários lá no Pinheiros, em relação a um corredor, que a gente também pode chamar de atleta, né? Numa assessoria, um que está começando a correr. Tem muita diferença no treino desse tipo de corredor, e qual que é a dificuldade maior, assim, de um cara que chega e fala assim, puta, nunca corri na vida, vou começar a correr agora? Tá, boa pergunta. Tem sim, tem bastante diferença. Lá no Pinheiros eu não fui treinador de corrida, né? Eu fui preparador físico, então eu dava treino de força, né? Musculação para algumas modalidades. Cheguei a ter contato com atletas de nível olímpico, César Cielo treinava lá na época, vários outros nadadores, mas eu fazia principalmente a preparação física das categorias de base, né? E aí tinha sócios do clube, tinha alguns militantes, né? A galera que já é desde cedo contratada para começar a carreira no clube e tudo mais. Então lá eu não dei treino de corrida. Mas, começando até a responder a sua pergunta, pelo mindset, assim, sabe? O atleta, seja ele na época, né, sócio do Pinheiros ou militante, eu já vi uma diferença grande, assim, sabe? O sócio era aquele que treinava, mas não tinha tanto engajamento, às vezes treina porque com a idade deles, os pais queriam e tudo mais, enquanto o militante já tinha a cabeça de, cara, eu tô aqui para treinar, então eu vou tentar dar o meu melhor e tudo mais, e às vezes eu faço até uma correlação, assim, com a corrida, né? Tem gente que vai para a corrida com o objetivo de manutenção de saúde, de ganho de qualidade de vida, às vezes até pelo aspecto social, né? As pessoas procuram a corrida para conhecer gente, se relacionar e tudo mais. Enquanto o atleta profissional, aquilo ali é a profissão dele, né? Então, o engajamento é muito maior, e aí sem falar até das outras coisas do treinamento, né? Volume muito maior, intensidade. Essas pessoas têm, já por treinarem há muitos anos, uma cabeça muito diferente, são pessoas que sabem se ler muito melhor, que sabem, entre aspas, sofrer mais durante provas, durante treinos, inclusive, enquanto às vezes o atleta amador é aquela pessoa que começou a sentir um leve desconforto, ela já para mim, já deu, sabe? E isso é bem claro, até entre só amadores, você tem aquele perfil de pessoa que você vê que ela tá muito engajada no treino e que ela de fato tá ali tentando entregar o proposto, fazendo o seu melhor, e tem aquela pessoa que tá ali, claro, também entregando o melhor que ela pode, mas assim, ela ainda não se conhece muito bem, então eu passo algum estímulo para ela, por exemplo, ela chega para mim e fala, nossa, eu tô morto. Só que você olha para a pessoa e fala assim, ele acha, né, que esse... Você só usou 10%, exato, falta ele muito acha, ainda, ele né? acha que esse é o fim a máxima intensidade que ele consegue correr, mas na verdade não, ele ainda precisa percorrer um longo caminho, viver diversas experiências para ir criando esse repertório que os profissionais já têm, né? E acho que o grande desafio desses atletas iniciantes é criar o hábito. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão começando, sabe? O mais importante é a gente conseguir criar o hábito. É que o começo é sempre muito ruim, né? Sim, sim. Então as pessoas começam, aí traz aquele desconforto, obviamente, né? Dor em tudo, o treino, né? mas também a mudança da rotina traz desconforto, e aí a pessoa vai lá, começa e para. Aí depois ela tenta voltar de novo, para. Então se você conseguir criar o hábito, claro, você tem que gostar da atividade também, né? Tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo que você faça por obrigação. No começo, mandar fazer 15 tiros de 1.000 para 3,30, a pessoa morre, Não né? dá, Não vai não dar. dá. Não, para nós mesmos, né? Quando a gente vai... Tem dia que não rola. Você fala assim, putz, tem que fazer 16 quilômetros aqui em ritmo. Você fala, nossa, você chega no 8 e fala assim, vou embora, né? Sim, sim. Não é todo dia que você tá bem. E depende de várias Tem que coisas. ser bem pouquinho, né? Tem que começar bem... Tem que ser bem gradual, sempre. Senão, você pode desmotivar a pessoa, você pode machucar a pessoa, ela pode nunca mais voltar para a corrida porque teve uma experiência ruim. Então, é saber lidar. E também saber lidar com as expectativas, né? Hoje, em tempos de muita rede social, as pessoas se comparam muito, veem outras pessoas e querem ser iguais. E assim, cada um tem seu tempo, cada um tem sua evolução, cada um tem seu histórico, isso conta muito também. Então, acho que esse é o principal desafio, de fazer as pessoas entenderem que cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem seu tempo, seu histórico, e
ter o hábito para conseguir desenvolver, né? Porque se ficar indo, voltando, é difícil a gente construir algo grande, né? A sua assessoria, The Run, você é diretor técnico, né? Da Isso. assessoria. É uma assessoria relativamente nova, né? Você falou que começou em... Sim, a gente começou a nossa sociedade, né? Eu, o Lucas e o Minoro, meus 2 sócios que me complementam muito e me ajudam muito. A gente começou, de fato, em fevereiro de 2022. Fevereiro do ano passado foi quando a gente sentou e falou assim, vamos criar a The Run e tal. Mas a gente foi, de fato, pro mercado. A gente começou a dar treino, né, no Parque Ibirapuera em maio de 2022. Então, tem 1 ano e meio, praticamente, que a gente está no Ibira, na USP, nos treinos por aí. Eles são a nova geração, Val. Eles são a nova geração. Eu tenho visto um pessoal bem diferente do que normalmente são as assessorias, assim, do pessoal que tem Eu acho que tem os 40, primeiros, 30 assim, ó, mais, tem né? lá o 35 Marcos mais. Paulo, o Mário Sérgio, Tri Lopes, esses daí são os que começaram, né? Sim. Depois você tem o Lobo. A gente tá falando de São Paulo, né? O Brasil tem várias, Sim, tem né? muitas. Mas Avelar. o Marcelo Avelar, o Adriano Bastos. E Adriano agora tem a Ba- nova geração, Tem a nova geração, verdade. né? E como é? Como é essa nova geração? Como são os... Como que é o perfil acho que o perfil do corredor que tá numa MPR, numa Run Fun é diferente do perfil da assessoria de vocês ou não? Eu acho que sim, em determinado aspecto sim. Como nós somos mais jovens, né? E também aqui vale sempre a pena citar toda essa galera, Mário Sérgio, Marcos Paulo e diversos outros que abriram esse caminho no Brasil, né? E que hoje esse caminho aberto facilita a entrada de outras pessoas, assim como eu entrei, juntamente com o Mário Sérgio na Run Fun, também tenho uma relação próxima com o Marcos Paulo, já inclusive treinei uma época na MPR, enfim, por um convite e tudo mais, mas nós hoje temos a gente atrai muito um público jovem, né? Enquanto você vê nessas grandes assessorias um pouco mais velhas, um público talvez já com uma média idade, já com a vida um pouco melhor resolvida. Já tá até mais tempo na corrida, Tá né? muito mais tempo na corrida, exatamente. Pessoas que já estão pensando em maratona, viajar o mundo para correr e tudo mais. A gente atrai um perfil de pessoas que começaram a descobrir a corrida um pouco mais jovens, veem na gente essa similaridade e começam a treinar com a gente pensando nisso, né? Ah, poxa, eu quero conhecer pessoas também, além disso, quero ter um bom treinamento e tudo mais. E aí a gente começou a atrair um pouco mais esse público. Estava até falando para vocês um pouco antes que a gente não tem uma galera maratonista, por exemplo, pensando em fazer major e tudo mais. A gente ainda não tem esse perfil. Um ou outro, claro, a gente tem umas pessoas que foram para Berlim, Chicago, vão para Nova York agora, mas são poucas. O restante é a galera aqui de São Paulo, geralmente. Apesar de a gente ter alunos até em outros locais do mundo, por conta da facilidade de hoje de dar treino online, né? Mas é um perfil um pouco mais jovem, já audacioso e cada vez talvez mais ansioso também, muito jovem na corrida, querendo evoluir muito rapidamente. Aí a gente tem que colocar os pés no chão, ensinar para eles que leva tempo para a gente construir algo a longo prazo, né? Esporte de endurance é a longo prazo, né? Não dá para a gente começar e com um mês fazer a primeira prova de 5K, depois de 2 meses o primeiro 10, na semana seguinte está pensando em fazer uma meia. Hoje a galera tem um pouco essa ansiedade, né? Então, nosso papel também colocar os pés no chão, explicar, tal, mostrar que no longo prazo eles vão colher muitos frutos, mas precisam ter um pouquinho de calma. O Val, não devia ter falado os nomes, porque eu vou esquecer um monte, né? O Ademir, O Ademir é das antigas também. mas é da mesma Demais. geração do Lobo, assim, né? O Roy. O Roy e o tem- Nick da EQ. O... Nossa, tem muita gente. Daí eu esqueci do Zeca. Sim, Zeca. Branca. Nelson Evêncio, Nelson. Branca, uma Ixi, série de tem pessoas. uma Não devia galera. ter falado os nomes. Muitos. Eu ia perguntar o seguinte, quando a galera que começa a treinar com você, quanto tempo você... Eu comecei agora e eu já chego falando, eu quero fazer uma maratona. Em quanto tempo você fala para esse pessoal, olha, começar agora, tem um bom treinamento, quanto tempo que eu consigo fazer uma maratona? Porque o pessoal quer fazer maratona. Sim, sim. É uma boa pergunta. E a minha resposta geralmente é depende.
né? Eu sempre falo isso que na área da saúde, geralmente a nossa primeira resposta vai ser depende, porque você tem que entender uma série de coisas, né? Quem é essa pessoa, né? Será que ela tem um histórico de atividade física já, por exemplo, desde cedo treinava alguma coisa, já foi atleta ou não? Ou será que ela está começando agora porque ela foi ao médico, por exemplo, e falou, olha, fiz uns exames, eu quero melhorar alguns aspectos da minha saúde, eu vou começar a correr. Então, eu tenho que lidar de maneira diferente com esses dois perfis, né? E também acho que a minha primeira resposta seria assim, você está começando agora, não vamos pensar em maratona, sabe? Claro, isso é uma conversa, isso você vai falando de maneira sutil, né? Eu nunca chego para a pessoa e falo assim, não, tá louco, Acabou com o seu sonho, né? Maratona, imagina. Eu vou tentar moldar a expectativa dessa pessoa para que ela entenda que, de fato, talvez pensar em fazer uma maratona agora seja muito rápido, né? Vamos pensar em, que nem eu falei para vocês, criar o hábito, começar a aderir ao treinamento, depois disso, pensar numa provinha de 5K, melhorar o seu 5K, evoluir para os 10 e ter tempo para fazer as coisas, porque atropelar etapas pode prejudicar o seu desenvolvimento e, além disso, a gente aumenta muito o risco de acontecer uma lesão, a gente aumenta o risco, inclusive, dessa pessoa evadir do esporte, né? De, me machuquei, desmotivei, não é para mim, não quero, não volto mais. Então, depende, mas se a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tô inscrito na Maratona de Berlim do ano que vem, por exemplo. Eu vou tentar moldar as expectativas dela para a gente fazer o melhor possível. Eu não diria que seria saudável fazer uma maratona, uma pessoa fazer uma maratona no primeiro ano de corrida já dela. Eu diria para a gente ter pelo menos um aninho. Para a gente ter pelo menos um aninho para treinar bem. Para a gente treinar bem e tudo mais. Mas tem as pessoas que também são fora da curva, né? A gente sempre tem que considerar isso, mas isso vem do dia a dia, né? Você começa a conhecer a pessoa, fala, nossa, essa pessoa já treinou, está se desenvolvendo muito bem, lida bem com o volume. Então, não é também aconselhável fazer logo uma maratona, mas assim, se essa pessoa já estiver inscrita, eu vou tentar trabalhar da melhor maneira para que ela faça bem essa prova, para que ela termine bem, tenha uma boa experiência. Isso conta muito também, porque às vezes a pessoa quer fazer uma maratona, vai para a primeira mal preparado, muito às pressas, tem uma experiência traumática e fala, nossa, nunca mais, sofri muito, não quero mais. Então... Essa é a minha experiência, na verdade. Ah, é? Eu fiz em 5 meses. Sim, Mas foi rápido. muito da Mas questão... Você já praticava outros esportes? Não, né? o que você falou de ter uma treinamento é muito importante, porque na adolescência eu treinei taekwondo e fui até ponta preta, né? Não, lógico, não é corrida, mas estava ligado ao esporte. E as pessoas às vezes esquecem isso, né? De que aquilo que você praticou na sua adolescência, na fase que você era criança, reflete na fase adulta também. Totalmente. E às vezes a pessoa vem com uma ansiedade muito grande, muito por conta, às vezes... Eu, por exemplo, eu fiz isso porque eu assisti uma matéria da Carol Barcelos fazendo uma maratona. Eu falei, cara, isso é incrível, eu quero fazer, né? Mas ninguém conta o lado B, né? O treinamento, o sofrimento, o pós. Ninguém pega no dia seguinte e fala, vamos gravar agora um depoimento, né? E isso trouxe muito sofrimento. E às vezes, o que você falou, baixar um pouco essa expectativa, seja o melhor. Porque depois você pode desistir. Pode ser um negócio incrível e que você se machucou ali e não volta nunca mais. Exato, né? Exato. Isso é bem importante. Como eu falei, nos dias atuais, a gente tem muita gente com esse pensamento, assim, né? De quero começar na corrida e já estou pensando na maratona de Chicago porque eu vi que bateram um recorde mundial lá agora e amei, quero fazer também. Mas esquece que é um longo processo até chegar lá. Eu até às vezes cito muito meu exemplo porque eu comecei a correr em 2006, né? Claro que ia em provinhas de maneira esporádica, né? 2013 comecei a treinar com mais afinco e só fui fazer a minha primeira maratona em 2018. 5 anos depois do meu início. Porque eu competi um pouquinho na época de universitário também, em prova de pista, 5K e tal. Fui evoluindo. E os alunos me questionavam muito isso. Sabe? Falavam, pô, mas você corre bem, corre já há um tempo. E a maratona? Eu falo, poxa, eu não quero fazer agora, sabe? Não estou ainda nessa fase. Até que quando eu terminei a faculdade, já estava um pouco mais
estabelecido com mais tempo na vida, peguei e falei, bom, acho que agora eu consigo treinar e entregar uma boa maratona, né? Ao invés de só fazer por fazer, sabe? Sim, sim. O que o jovem corredor busca na assessoria ou na corrida mesmo? Essa daí eu acho que é a grande pergunta, assim, até para as marcas. Você vê, as marcas procuram sempre jovens corredores e o jovem não está muito afim de correr. Ele quer fazer, sei lá, outros esportes, futevôlei que está na moda. Que mais que o jovem faz? Beach tênis, Beach tênis, as crossfit futebol, as modalidades coletivas, né? Quando você é jovem, está na faculdade, você tem mais facilidade porque você tem ali o grupo de pessoas e você consegue jogar um futebol e tudo mais. Mas depois, por exemplo, você jogava handball na faculdade. Quando você termina a faculdade, e aí? Como é que faz para jogar handball? Tem que alugar quadra, tem que ter um monte de gente. Não, os Verdade. amigos nem querem mais jogar com você, né? Então assim, eles acabam indo para outras modalidades que são mais fáceis de serem praticadas, né? E com a corrida acontece muito isso. Mas eu acho que hoje, principalmente pós-pandemia, talvez o jovem tenha uma ideia diferente do cuidar de si mesmo, né? Hoje eu vejo muito jovem que tem aquela vida de sair, noite, balada, festa, mas que também quer treinar, sabe? Enquanto talvez, acho que na minha época, hoje eu tenho 33 anos, né? Então há 15 anos atrás, quando eu tinha 18, eu não via meus amigos terem essa preocupação, sabe? Eu sempre gostei, então vez ou outra já aconteceu inclusive de eu ir pra festa e na manhã seguinte eu ter uma meia maratona para fazer, sabe? Isso você só faz quando você é jovem. Hoje não Coisas dá que mais. depois Agora não dá mais. dos 30 anos esquece, Dudu. Não Sim. dá, não dá. acontece mais. A gente tava até assistindo um vídeo lá do Varanda Gourmet, sabe, com o Zuckerman. Ele até falou assim, coisas que você não faz depois dos 30. Por exemplo, beber tequila. Hoje você cheira tequila e você fala assim, nossa, é Deus horrível. me Depois dos livre. 30 você não consegue mais. Sim. Deus me livre. Ou você faz uma meia maratona ou você vai para uma festa. Os dois. E não ainda dá, não corre dá. o risco de ir na festa e ficar sentado. Exato, isso ficar também. sentado, bebendo água, vai embora cedo, Exato. né? Mas eu vejo que os jovens hoje têm um pouco mais de consciência de eu preciso cuidar da minha saúde também, sabe? Até porque hoje as pessoas se alimentam mais mal do que antigamente, né? A gente tem delivery, tem coisas muito fáceis, então a pessoa começa a ver, poxa, acho que eu tô ficando um pouco fora de forma, ganhando um pouco de peso, tô muito sedentário. A gente também hoje tem muito mais informação sobre atividade física do que a gente tinha antigamente. Hoje o acesso é muito mais fácil. Então, assim, eu vejo que os jovens também querem ser jovens, mas estão começando a pensar na saúde deles um pouco mais cedo também. E parece que está começando a ficar cool, assim, você praticar um Corredor. exercício, ser corredor, né? O pessoal fala muito do hype, né? Da moda que está Sim. acontecendo. Parece que está acontecendo de novo. Eu entrei no TikTok esses dias e eu fiquei impressionada. Agora tem os tênis da hora, umas com a roupas da hora, né? quantidade de pessoas jovens praticando corrida. E não é corrida, não tô falando de maratona, tô falando de 5K, assim, sair para correr 5K em 30 minutos e contando Correr a no parque, experiência. legal, né? E aí uma coisa que eu faço, porque eu trabalho com isso, né, filmando, e aí eu posso dizer com propriedade, a corrida tem um negócio muito legal que é você se desligar, né? Você tá naquele flow. E quando você fica filmando, você perde um pouco disso, né? Eu escolho quais as provas que eu vou filmar e as que eu vou só correr, porque Sim. eu gosto de só correr, né? E aí você perde um pouco disso, né? Desse contato, né? Não sei, isso pode ser uma coisa que vai mudar também. Também. E outra coisa, eu acho que isso está cada vez sendo mais valorizado até mesmo no mercado de trabalho, né? Sim. Hoje já é um diferencial você falar, olha, eu sou corredor, eu faço meia maratona, por exemplo. Não precisa nem ser maratonista, né? Mas, assim, já dá uma ideia, né, de que, poxa, é uma pessoa cuida da saúde, provavelmente disciplinada, organizada e tudo mais. Isso faz diferença, às vezes, em uma entrevista de emprego, né? Então, eu vejo bastante isso também das pessoas que nos procuram, às vezes. Porque o meu chefe treina e aí eu também vou treinar para, enfim, estar mais no mundo dele também, né? Ter mais assunto, mais conversa. Isso acontece muito. E eu imagino que seja, assim, gostoso a interação, de ter outros amigos, outros colegas todos, um vai puxando o outro, né? Sim, isso acontece bastante também, de pessoas que entram na assessoria, nossa, indiquei para um amigo meu, ele também vai vir fazer uma aula teste e tal, e as pessoas começam a treinar, e é o mesmo
grupinho de amigos que saem, né? Ou é o mesmo grupinho de pessoas do trabalho, sabe? Isso acontece também. Ô, Ricardo, você fez aí um trabalho forte de estudos novos. O que você viu de novo na área de treinamento? Tanto do Endurance, você trabalha muito em Endurance, né? O que você viu que teve de mudança, que hoje você sabe que isso funciona, né? A gente até comentou, antigamente o pessoal treinava muito volume. O que você viu de mudança, assim, que observou e que tem novo no mercado de treinamento? Boa pergunta. Eu, quando trabalhava com as assessorias, né? Eu, às vezes, tinha umas coisas em mente que eu começava a ver que talvez estavam sendo aplicadas em outros lugares, mas que o mercado das assessorias aqui no Brasil ainda não faziam. E eu tinha até vontade de fazer diferente, mas dentro da assessoria eu não conseguia fazer isso, né? E aí, quando eu comecei mesmo deixa eu pensar na minha assessoria e tudo mais, eu fui mais a fundo no treinamento, comecei muito isso lá em Portugal, que eu tinha um professor que dava treino para os melhores fundistas lá de Portugal, o Rui Pinto e mais uma série de outros atletas que tem 1h01 na meia maratona, sabe? São baita atletas. Eu cheguei para ele e falei, professor, eu posso acompanhar você nos treinos? Ele, pode e tal. Então, fiquei só indo nos treinos, ajudando, marcando tempo em pista, sabe? E comecei a ver um pouco mais essa cultura europeia, né? Que também é muito aplicada na África, nos Estados Unidos. E eu vi algumas diferenças do que era feito aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, quando eu comecei a trabalhar com corrida, falava-se muito em volume alto, intensidade muito baixa. Período de base, você vai só rodar leve e bastante, e é isso, sabe? E lá fora eu vi as pessoas fazendo de maneira diferente. Era uma época onde eles davam um maior foco para o treinamento de força, em muitos casos, treinamento de velocidade, mas não velocidade, por exemplo, tiros de 400 metros, velocidade pura mesmo, sabe? Altíssima intensidade por 8 segundos, por 60 metros, por 100 metros. Isso eu não via sendo feito no Endurance aqui no Brasil, né? E aí eu comecei a estudar essas coisas e vi que lá fora eles, claro, também têm essa ideia do treinamento polarizado, né? Que fala-se muito, 20% do volume de treino tem que ser em intensidade mais alta, os outros 80% em intensidade bem leve. Mas eu vi que lá fora eles levam isso em consideração, mas não exatamente nessas proporções, né? Tem também o que chama de treinamento piramidal, que é uma mudança nessas proporções de muito volume leve, sim, é necessário sempre, mas um pouco mais de volume ali perto do segundo limiar ventilatório, entre limiares, né? Que aqui no Brasil eu não via muito, e um pouco, claro, em alta intensidade, acima do VO2 máximo, por exemplo, e comecei a querer aplicar isso nos treinamentos que eu dava, né? E subidas, eu quase nunca via o pessoal aqui no Brasil fazer intensidade alta mesmo em subida. Via o pessoal assim, num longo, na USP, subir ali o cavalo. Vou ter alguma provinha que vai ter subida, eu vou treinar um pouco de subida. Exatamente, mas eu não via as pessoas fazerem intensidade alta em subida, né? Que é um treino já pensando em força específica para subida, né? Porque além do treinamento de força na musculação, é muito importante você treinar força específica e a gente consegue transferir isso muito bem para o gesto da corrida, e a melhor maneira de fazer isso é em subida, né? Então, treinar intensidade alta em subida traz um ganho muito bom, não só cardiorrespiratório, mas também mecânico, economia de corrida, uma série de coisas. Mas quem quer fazer subida com intensidade Ninguém alta? gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Exato. Então, comecei a implementar isso um pouco com meus alunos no período de base, né? Para depois ir refinando um pouco mais a intensidade de prova, tal, pensar numa... Então, vi essas diferenças, comecei a tentar testar. Sempre testo muita coisa comigo mesmo, E tá né? funcionando, porque você tá indo super bem, né? Eu sempre sou meu laboratório. Você tá né? dando trabalho pro Lobo, hein? Eu e o Lobo, a gente tem uma competição muito saudável. Eu gosto muito dele, ele é sempre muito simpático, meu veterano, digamos, né, de EFE, ele se formou lá na USP também. E assim, eu via o Lobo como uma referência, né, se formou no mesmo lugar que eu, baita atleta, treinador, e tinha até aquele... Ainda tem, obviamente, um respeito gigante por ele, mas nossa, o Lobo é outro nível de pessoa, assim, sabe? E hoje a gente tem uma relação próxima, em algumas provas a gente
corre junto, às vezes eu termino na frente, às vezes ele termina na frente, mas a gente está sempre se ajudando, se apoiando, eu acho demais. Tem uma pessoa disciplinada, é o Lobo. Sim. O Lobo. Meu Deus do céu, né? Sim. Sim, Lobo. ele é mesmo. Treino há 10 anos com ele. Bastante já, Ivan. Nossa senhora. Qual que você acha que é o melhor caminho para uma pessoa que tá pensando em começar a correr? Ela fazer um trabalho prévio de fortalecimento, você que tem essa experiência com preparação física, ela deixar o corpo forte, ou ela já começar na corrida e introduzir, seja musculação ou funcional... Em paralelo. em paralelo. Seria legal se ela conseguisse até começar esse trabalho antes, mas se começar os dois trabalhos, né, tanto de força quanto de endurance juntos, já é ótimo. Começar só correndo, que é o que a maioria das pessoas faz, é um tanto quanto perigoso, porque a corrida tem uma sobrecarga, né, e a gente precisa estar forte para conseguir lidar com essa sobrecarga sem ter lesão e tudo mais. Então, um exemplo, né? A cada passada nossa na corrida, a gente sofre o impacto de mais ou menos 3 vezes o nosso peso corporal. Então, um indivíduo de 70 quilos, a cada passada dele, ele vai sofrer ali um impacto de 210 quilos, né? Mais ou menos isso. Se você não está bem preparado para receber essa sobrecarga, com o tempo, você pode acabar sentindo ali uma dor no joelho, na canela e tudo mais, porque seu corpo está recebendo uma sobrecarga muito alta, que ele não está preparado para isso, e aí acaba gerando um estresse mecânico muito grande. Se você se prepara antes, né, pensa no treinamento de força bem orientado, a chance disso acontecer reduz, né, porque o treinamento de força tem duas principais... O resultado do treinamento de força é principalmente minimizar o risco de lesão e melhorar a performance, né? Então ele é fundamental, porém, geralmente os corredores não gostam muito de treinar força. Então você tem que mostrar para ele o porquê ele deve, né? Qual a importância disso. Mas geralmente as pessoas não começam antes de começar a corrida, né? Então, sempre que algum aluno vai começar com a gente, eu sempre pergunto: treinamento de força você faz, tudo mais? Às vezes a pessoa faz, mas assim, pensando mais em estética e tudo mais, e pensando no endurance, a gente tem que ter uma abordagem um pouquinho diferente, né? Porque ganhar massa muscular, ficar mais pesado para o corredor não é interessante, né? Você carrega o próprio peso. Então, um trabalho de força bem orientado é fundamental para que a pessoa siga bem, né, no treino de corrida, minimize o risco de lesão, né? Não dá para dizer que a gente isenta do risco de lesão, porque isso não é possível, mas a gente minimiza o risco de lesão e melhora a performance, porque a pessoa fica mais econômica, mais forte, aproveita melhor a ação e reação do solo, uma série de coisas. A história acho que mais comum é: comecei a correr e estou com dor na canela, né? Sim. Sim, O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Tô com canelite, né? Tô com dor na canela. Nesse caso, geralmente, a canelite acontece por um estresse mecânico muito alto, né? Então, primeira coisa que eu faço é reduzir volume, né? Então sentiu? Vamos reduzir volume, reduzir a carga total de treinamento. Vamos conversar com a fisioterapia, né? Porque é a fisioterapia que vai conseguir lidar bem com o seu caso. No meu caso, como treinador, o que eu consigo é reduzir seu volume. Hoje em dia, inclusive, a fisioterapia... já existe muito a ideia de que você, dependendo da lesão, não precisa parar de correr. Você deve continuar com uma sobrecarga mais baixa, mas continuar treinando, fazendo o trabalho da fisioterapia junto, né, em paralelo, para você conseguir lidar com isso. Às vezes também acontece por alguma variação biomecânica que você tenha que gera uma sobrecarga um pouco maior em determinado ponto, por exemplo, na região medial da tíbia, na canela, né? Então, a primeira coisa é reduzir volume, reduzir carga de treino e procurar a fisioterapia, né? Geralmente as pessoas vão aumentando muito, né, o volume. Sim. Fala assim: putz, consegui correr 5, semana que vem tô correndo 10. Tá Sabe louco, uma coisa né? que, pra mim, no começo, eu sempre soube, a verdade é que a gente até sabe, mas que quando eu comecei a ter problemas assim de fascite, de canelite, os ites, né? As inflamações, a alimentação. Você acha que a alimentação também ajuda a manter e a melhorar o desempenho e também essa parte de, É um conjunto, de dores, né? né? É um conjunto de coisas. Exato, é a somatória de tudo isso, né? Eu
não vou entrar especificamente na nutrição porque não faz parte, né, da minha formação, mas o desempenho ele é a somatória da qualidade do seu treinamento, mas também da qualidade da sua recuperação, da qualidade da sua alimentação e, no caso dos corredores amadores, das fontes de estresse que você tem durante o dia também, né? Às vezes você está com um trabalho muito difícil, está dormindo pouco, muito estresse no trabalho, trabalhando demais. Isso vai influenciar no seu treino, né? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem na The Run de entender não só a individualidade biológica do aluno, né, do indivíduo, mas também entender a individualidade do cotidiano dela, né? Porque às vezes, sei lá, você está com um filho pequeno em casa, não consegue dormir bem, isso vai impactar no seu treino no dia seguinte, né? Então, a nutrição é também fundamental porque você treinando com regularidade, com afinco, você precisa fornecer o seu corpo bons nutrientes para que você consiga recuperar nos momentos de recuperação e estar bem no próximo treino. Se você está se alimentando mal, você prejudica a sua recuperação, você vai chegar no próximo treino não muito bem recuperado, aí você vai colocar intensidade, talvez até consiga fazer o proposto, mas na somatória dos dias vai ter um dia que você não vai conseguir, vai sentir uma dorzinha, porque sua alimentação não está boa, ou porque seu sono não está bom. Eu sempre uso uma frase, na verdade essa frase não é minha, é do Steve Magness, né, um grande treinador e escritor estadunidense, que é desempenho é igual a treinamento mais recuperação. Então, se você não está cuidando da sua recuperação, essa equação já dá errada, né? Você não vai ter um bom desempenho. A mesma coisa acontece com o treinamento. Se você se recupera muito bem, mas está treinando sem a devida sobrecarga, o desempenho também não vai acontecer. Então, na verdade, é a somatória de tudo isso, né? Hoje, tem muita gente que pensa que quanto mais treinar, melhor. Mas, na verdade, não. Você tem que treinar de maneira correta e dar a devida atenção também à recuperação, porque se você não se recupera, é no período de recuperação que a gente tem as adaptações que o treinamento gera, né? Não é enquanto você treina. Enquanto você treina, você, na verdade, só entra em fadiga, né? E depois, na hora da recuperação, é que você gera as adaptações que você queria com o treino, né? É o que na ciência é chamado de curva de supercompensação, né? Você tem ali um estado basal seu de treinamento, aí chega no dia de treino, você fadiga, né? Depois vem a supercompensação, você passa do seu estado basal e aí aqui você tem que ter um outro estímulo de treino. Acontece às vezes... quase que, vamos dizer, montando um predinho, né? Você vai colocando um andarzinho, mais um isso. andarzinho, cada treino vai trazer E pode acontecer a compensação negativa, né? Que é, aqui no seu estado basal, você treina, aí não recupera muito bem, aqui tem outro estímulo de treino. Aí você, de novo, fadiga, não recupera muito bem, outro estímulo de treino. Então, você vê sua curva de desempenho cair, ao invés de aumentar, né? Então, precisa ter cuidado com tudo, né? Ainda mais com o corredor amador, né? Com família, trabalho, uma série de coisas. É muito difícil para o corredor amador entender isso. Sim. É algo que... às vezes ele acha que tá fazendo menos, né? Que treinar, tô treinando um pouco, preciso colocar Exato. um pouco Não, mais. e daí né? o que acontece é que você quer compensar no final. Por exemplo, você tem uma prova, e daí naquela semana da prova, você quer treinar, né? Você quer fazer uma dieta, não, só essa semana que eu vou emagrecer, porque tô precisando e tal. E é quando você precisa de mais energia, né? Isso acontece muito, ainda mais pensando em provas onde você precisa ter um bom período de tapering, né? Aquelas semanas que a gente chama de polimento. E aí, ali é onde eu quero que a pessoa recupere, né? Ela vai continuar tendo estímulo de treino, vai continuar tendo intensidade sim, mas com um volume um pouco menor, a carga de treinamento um pouco menor, para ela não destreinar, mas recuperar e chegar no pico da performance no dia da prova. E tem gente que fica completamente aflita nessa época e fala assim, nossa, tô treinando muito menos, tô comendo... Tem que comer mais carboidrato, eu vou engordar. Ela fala assim, só 40 minutos leve essa semana, né? Exato, e aí a gente tem hora que você lidar tem que com entrar essas com carboidrato expectativas. para poder recuperar muito bem, né? Sim, e aí sim. você fica desesperado. Agora chegou o momento de eu fazer uma consulta pessoal, depois você manda o boleto, tá? Boa. Quero melhorar nos 10K. Quero fazer o meu melhor tempo da vida. O que você sugere? O que você faz? Tá, boa pergunta. Isso também sempre vai variar de indivíduo para indivíduo, Mas nós aqui, entre nós... Para os 10K, eu não preciso ter um volume muito grande de treinamento. Volume é uma das grandes variáveis que
promovem uma melhora de desempenho, mas ele é uma variável que precisa ser tratada com muito cuidado, né? Porque se você aumenta demais, aumenta muito o risco, né? Então, o que eu costumo fazer, como eu falei para vocês, num período mais preparatório geral, uma base, eu costumo dar ênfase para força e para velocidade, né? Para essa pessoa que está pensando num bom 10K. Depois disso, eu começo a entrar num período específico de treinamento, onde eu vou refinando um pouco a intensidade de prova dela. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer um 10K para 35 minutos, isso dá 3,30 de pace médio, eu vou fazer essa pessoa treinar bastante perto dessa intensidade. Um pouco mais forte que isso, é verdade, mas no período específico eu não vou pensar em agora eu vou melhorar seu VO2 máximo, agora eu vou dar estímulos muito fortes. Não, vou fazer ela ficar muito experiente, treinar muito perto da intensidade de prova dela. E aí eu vou mexendo essas variáveis, que volume eu quero, a intensidade eu já sei mais ou menos qual eu quero e vou trabalhando até chegar perto da prova dele, onde ele vai descansar para fazer uma boa prova. Como que é? O corpo ele vai se acostumando com essa velocidade, com essa intensidade, e daí quando chega na prova, ela vai fazer um somatório em 10 quilômetros para ela conseguir uma média melhor. Por exemplo, você falou de 3,30, ela vai correr a 3,20, né? E daí chega no dia da prova, fala assim, 3,30 por quilômetro eu já sei correr. Sim. Mais ou menos uma ideia assim? Mais ou menos. Dá para a gente fazer diversas estratégias, né? Usar diferentes métodos de treinamento. Então, consigo usar, por exemplo, treinamento intervalado, onde eu consigo colocar a intensidade mais alta do que esse 3,30, por exemplo, e essa pessoa ter uma pausa passiva, parado. E eu posso ir mexendo na pausa dela. Eu posso fazer, no primeiro dia, sei lá, ele fez estímulos de 1 km para 3,20, com a pausa parada de 2 minutos. Depois de um tempo, essa pausa vai ser de 1,5 minutos. Depois de um tempo, eu vou fazer essa pessoa correr, fazer tipo um fartlek, né? Uma variação de intensidade, mas correndo o tempo inteiro. A pausa dele vai ser correndo também. Então, eu vou estimulando o corpo dele a ser eficiente, né? Na remoção e utilização de lactato como substrato energético naquela intensidade. Ele vai ficando cada vez mais eficiente, experiente nisso. E aí, quando vai chegando perto da prova, ele está melhor ambientado nessa intensidade. Aqui eu estou falando de maneira muito simplista, mas eu penso muito nisso, né? A gente, no período específico de treinamento, começar a fazer essa pessoa ficar cada vez mais eficiente na intensidade que ela quer na prova. Mas essa intensidade que ela quer tem que ser algo real também, né? Não dá para pensar que o indivíduo... Eu tô vendo vocês falando de 3,20 aqui, eu falei, eu sonho meu. Eu também não. Ele pegou um exemplo muito difícil. Não dá para pensar que uma pessoa que faz em 40 minutos, por exemplo, não, agora a gente vai fazer em 35, vamos deixar você eficiente. Não dá. E é impressionante que quanto mais você vai chegando sei lá, no seu melhor, mais difícil é diminuir segundos, total, né? Você total. tem que... você está no teu limite, e esse limite é muito difícil, né? A gente tem a curva de aprendizagem, né? Os indivíduos que começam a treinar, eles estão ali no comecinho da curva, então eles têm um potencial de melhora ainda muito grande. Então, eles veem melhora muito rapidamente. A pessoa começa a treinar e fala, eu já fiz um 5K uma vez para 40 minutos. Ela treina um mês, ela já faz 5K de novo para 35, sabe? Uma melhora bem grande. Perdeu 2 quilos, perdeu 2 quilos, já vai correr muito mais rápido. Já melhora muito, exatamente. E ela vai também, além de melhorando, claro, fisiologicamente, ela também vai melhorando o que eu disse do autoconhecimento do corredor, né? Ela vai se conhecendo mais, ela sabe que, nossa, aquele 40 eu fiz achando que eu tava na maior intensidade que eu podia, mas na verdade eu posso mais, né? Eu tô descobrindo isso ainda. Mas é algo que só com a experiência, né, a pessoa vai conquistando isso. E as pessoas que já estão mais no outro extremo da curva, né, já melhoraram muito, já são muito experientes, têm anos de treinamento, fica cada vez mais difícil a gente melhorar. E a gente tem que começar a pensar em quais aspectos dessa pessoa eu posso mudar, que ela talvez não faça muito bem ainda, que isso vai gerar uma melhora de desempenho. Por exemplo, às vezes é a melhora do treinamento de força. Vai deixar essa pessoa mais eficiente e ela vai conseguir desempenhar melhor. Às vezes é esse aumento gradual do volume, né? Você, temporada a temporada, né? Ano após ano, e aumentando de maneira gradual o volume dessa pessoa, de forma com que ela consiga correr mais rápido uma maratona, por exemplo, sabe? Então,
tentar achar essas... Às vezes a pessoa se alimenta muito mal, às vezes a pessoa dorme mal, sabe? Mesmo assim desempenha bem. Então, melhorar esses aspectos vão fazê-la desempenhar melhor. Ô, Ricardo, uma pessoa que começou a correr agora, quanto tempo para ela ter uma boa adaptação na respiração? Porque acho que uma das dúvidas que mais chegam para a gente é como que eu respiro e quando eu vou conseguir correr sem ficar tão esbaforido, né? Sim, sim. Curioso que esses dias eu estava ouvindo o podcast de vocês e acho que o Edu fez falou isso para alguém, assim. Acho que foi até pro Roy. Falou, cara, a pergunta mais feita da pessoal que está começando a correr é essa, de, né, como eu respiro melhor? E, na verdade, assim, não existe um jeito correto, né, de respirar na corrida. Obviamente, a gente precisa captar oxigênio e aí, quanto mais oxigênio você conseguir captar, melhor. Então, seja pelo nariz, seja pela boca, não há uma só respire pela boca ou não, só respire pelo nariz. Mas é algo que, com o tempo, né? Eu sempre falo isso da experiência e tudo mais. Com o tempo, você vai começando a descobrir, né? Porque às vezes a pessoa tem tanto essa preocupação de como respirar melhor, que ela acha que durante a corrida ela vai respirar normalmente. Não é. Quando, na verdade, não é. Ela vai estar sempre com a frequência respiratória maior, tal. E se ela nunca viveu o esporte, por exemplo, nunca praticou uma modalidade, para ela é totalmente desconfortável isso, né? De estar com a frequência respiratória aumentada e tudo mais. Então, com a experiência, você vai mostrando para ela que tente respirar, tente não ficar pensando na sua respiração. Às vezes as pessoas têm muito isso de, inspira, conta até 3, expira. Isso, ao meu ver, né, não funciona. Porque, Dá assim, crise de ansiedade isso aí. Exato, você vai ficar contando os segundos, tal. Então, é uma questão até mais de experiência até do que forma certa de respirar, sabe? É tentar deixar fluir. E com o treinamento, assim, é o que o Edu falou, perder o peso já começa a melhorar também a forma de respirar, todo o treinamento, o conjunto todo já começa a melhorar. Sim, o peso é um aspecto fundamental, né, para os atletas de endurance, porque isso não faz muita diferença na bike, na natação, às vezes até indivíduos um pouco mais pesados desempenham muito bem, porque a gordura corporal, tendo um percentual um pouquinho maior de gordura corporal, ajuda na flutuação e tudo mais. Mas na corrida, quanto mais pesado você está, mais força você precisa fazer, né? Porque você carrega o próprio corpo a cada passada, e também mais oxigênio você tem que consumir, né? Então, por exemplo, o VO2 máximo, né, é uma das variáveis do treinamento, que é sua capacidade total de captar, transportar e utilizar o oxigênio, né? Se você está utilizando mais oxigênio porque você está fazendo mais força, porque você está mais pesado, logo você não vai conseguir correr numa intensidade mais alta, porque vai chegar um momento onde você não consegue mais fazer isso de maneira eficiente, né? Captar, transportar, utilizar. Você não vai conseguir captar o suficiente que você está utilizando e você vai precisar baixar a intensidade. Então, a respiração, ela é fundamental, mas assim, não diria que existe uma forma correta, né, de você respirar. Melhor jeito, né? É o Sim. seu melhor jeito, que você se adapta melhor, né? Às vezes eu tô afogada, eu diminuo um pouco e eu lembro sempre do Lobo falando para fazer a troca, assim, ele fala, troca esse ar, porque às vezes eu tô respirando aqui, ó. Aí ele fala, troca, respira fundo. Isso. Aí eu dou umas 2, 3, aí pum, melhorei. Sim, porque além da importância da gente captar oxigênio, a gente também tem que expelir gás carbônico, né? Então, se você fica com uma respiração muito curta, você não está conseguindo também expelir gás carbônico, isso é prejudicial, né? Então, às vezes ter essa consciência que a gente vai ganhando com a experiência, né? De, nossa, estou com a frequência respiratória muito alta, deixa eu trocar melhor mesmo o ar, tudo mais, respirar, acalmar, porque isso... Eu conto às vezes para as pessoas que natação, uma coisa que eu fiz quando eu era pequeno, em uma determinada época da vida, eu fiz umas travessias, umas provinhas, né, de 1K, 2K no mar. E é algo que eu fico desconfortável, né? Não é uma modalidade que eu desempenho bem igual o desempenho na corrida. E aí uma vez eu fui fazer uma travessia, eu entrei no mar e eu estava ansioso, com medo, tudo mais, aí eu entrei no mar e aquela loucura, né? Todo mundo meio se cotovelando para entrar na água e tal. Eu lembro que eu entrei no mar, comecei a nadar e eu tava com a frequência respiratória muito alta, assim, sabe? De não conseguir respirar, não conseguir nadar direito. Aí eu peguei e falei, não, respira direito, tenha calma.
Aí você começa a perceber, baixar a frequência respiratória e tal, e aí eu entrei no nado de maneira mais fluida, né? Enquanto antes eu estava ali me debatendo, e isso acontece muito com as pessoas que estão iniciando na corrida também, né? Começa a correr, frequência respiratória muito curta, né? Fica... E ainda não tem a consciência de conseguir trocar bem o ar e tudo mais. Então, vai muito da experiência. Largada de prova é muito comum, né? O pessoal já no Muito. primeiro quilômetro já tá muito ofegante, assim. Fala, meu Deus, só largamos, né? Sim. Eu muito. adoro provas longas em que eu vou, sei lá, que eu vou competir, entre aspas, né? Não é bem competir, mas que eu vou fazer a minha corrida. Que eu vejo a galera, assim, se matando no primeiro quilômetro. Eu falo, calma, gente, são 21 quilômetros. Sim. Ou calma, gente. Maratona, relaxa, Sim. não, a gente não vai, não é 100 metros, relaxa. E isso acontece tanto nas provas de 5K quanto na maratona. Com certeza. Né? É. Eu, ó, esse último final de semana, fiz a Night Run 5K. Fazia tempo que eu não fazia a mesma prova de 5K, né? E, nossa, eu já larguei numa intensidade um pouco mais alta para conseguir me desgarrar um pouco da galera, né? E eu vi um pessoal estourando na frente. E assim, é só... Se você se conhece bem, tá olhando o seu ritmo e fala assim, não, eu tô dentro do proposto, tá tudo bem, você consegue manter a calma. Mas às vezes tem gente que olha ali uma galera já correndo forte e fala assim, não, eu não vou deixar escapar, eu vou atrás. E aí daqui a pouco, nessa prova, por exemplo, no primeiro quilômetro, assim, eu tava em 10º, sei lá, com uma galera ali na minha frente, meio longe já até. Aí daqui a pouco, segundo quilômetro, eu tava já 9º, 8º, fui passando a galera, terminei em 2º. E mantive meu ritmo praticamente, mas a galera vai muito rápido, não se conhece bem ali, muito aflita. E na maratona pior ainda, né? Porque são 42 quilômetros. Nossa Senhora. E é muito comum também, vocês devem ver muito isso, do pessoal começar a prova e falar assim, nossa, mas assim, no começo eu tava tão bem, quilômetro 10 e tal, porque eu achei que eu ia conseguir manter o ritmo. Mas são 42, né? A gente tem que pensar que a maratona... Na maratona tudo pode acontecer. Exato. Tudo. Ô, Ricardo, falando de fortalecimento, vocês têm um estúdio bonito lá que vocês treinam e tal, né? E se você fosse falar assim pro pessoal que vai fazer o fortalecimento, falar assim, meu, esses exercícios aqui é importante, tá no seu treino, e aqueles que você fala assim, meu, isso daqui você nem precisa fazer. Tipo, eu que gosto de fazer um supino ali com o 30 Dudu, de cada ele lado. faz muito musculação forte. Eu falo, eu não sei, lógico, ele É que gosta. o personal da Val é o Maurão Muralha. É o Ele é gigante. Maurão Muralha, imagina, ele deve ser pequenininho. Eu até perguntei essa Muralha. semana pra ele, Maurão, pra eu ficar no teu tamanho, quanto tempo leva? Ele, uns 21 anos. Talvez você não consiga. Ele foi bem. Mas bem então, falando de otimista. corrida, exercícios que o corredor deve fazer e aqueles que não servem pra nada pra corrida. É porque você tá ali, você sabe o que tem de novo, né? Sim, é uma ótima pergunta pra gente abordar um pouco esse tema. Vou tentar ser rápido, tá? Mas assim, hoje em dia, infelizmente, não só hoje em dia, há muito tempo, infelizmente, se você vai numa academia e fala assim, eu sou corredor, eu quero começar a treinar pensando nisso, pensando na minha corrida, quero melhorar minha corrida. Provavelmente a pessoa vai te falar, olha, você precisa fazer carga baixa, fazer várias repetições, vários exercícios, porque você é corredor, você precisa ganhar resistência. Mas a ciência já mostra há alguns anos que, na verdade, é o contrário, né? O corredor, o que ele precisa? Né? Ele precisa ser forte e precisa ser potente. Porque na corrida, na verdade, quem vence não é o mais resistente, é o mais rápido, né? Independente da distância. O maratonista que ganha é o mais rápido, né? Não é o mais resistente. Então, o treinamento de força ele deve ser voltado para isso, para o corredor, para melhora de força e de potência. Você treinando exercícios com carga baixa e muita repetição, você vai, na verdade, treinar resistência de força. E isso a gente já faz no nosso treinamento normal da corrida. Né? Você está ali, um gesto cíclico, passada após passada. No treinamento de força, obviamente, não dá para achar que o corredor tem que treinar igual um levantador de peso olímpico, né? Ele precisa ser forte, mas não pode ganhar massa muscular, né? Não é interessante. Então, assim, você precisa ter um número pequeno de repetições, né? Então, também estou falando aqui de maneira um pouco genérica, vai depender muito do caso, né, de cada pessoa. Mas primeiro você dá uma base boa de força para esse indivíduo, depois disso você começa a transferir o treinamento para isso, força e potência. Então,
diminui o número de repetições, ele vai fazer 5, 6 repetições, com carga mais alta, porque ele precisa ser forte, né? E menos repetições não geram estímulo de hipertrofia, né? De ganho de massa muscular. E ele precisa ter um treino mais enxuto, né? Ele não precisa fazer 4 aparelhos para perna, 4 exercícios, né, para perna, 4 para membros superiores, mais 3 para abdômen e 1 para ombro, sabe? Então, exercícios fundamentais para o corredor são os exercícios que a gente chama de cadeia cinética fechada, né, onde você está, por exemplo, com os pés no chão na hora de realizar o exercício. O agachamento, por exemplo, é um ótimo exercício, muito eficiente para a corrida, porque traz uma certa transferência para a corrida. O levantamento terra também, o stiff também, você faz esses exercícios com barra, com peso livre, com o pé no chão. Então, são exercícios muito eficientes para o corredor. Agora, exercícios de cadeia cinética aberta, onde você está com os membros fora do chão, por exemplo, cadeira extensora, para o corredor não é muito eficiente, porque você trabalha na cadeira extensora, por exemplo, o quadríceps de forma isolada. Você está trabalhando só ele, com o pé fora do chão, que não traz nenhuma transferência para a corrida. E além disso, o nosso gesto da corrida ele acontece com vários grupamentos musculares envolvidos, né? Não é só o quadríceps que faz a ação. Então você precisa estar também com tríceps sural, né? Panturrilha, sólio, todos envolvidos na mesma atividade para que isso traga transferência para a corrida. Não estou dizendo que a cadeira extensora, por exemplo, a flexora, não são bons exercícios. Olha lá, vamos ser cancelados agora. Agora cancelou, Dudu. Cada exercício tem a sua finalidade. Então, no caso, por exemplo, de uma reabilitação, uma pessoa que está voltando a treinar, que não tem o hábito do treinamento de força e precisa começar a fortalecer o quadríceps de maneira não muito complexa, porque se você pede para uma pessoa fazer um agachamento com a barra nas costas, sendo que ela nunca treinou força na vida, isso é muito complexo para ela ainda. Ela tem que ter uma boa consciência corporal, de abdômen, se manter estável durante todo o exercício. Então, cada exercício tem a sua finalidade, mas se a pessoa já tem uma certa base, um bom repertório motor, consciência corporal, os exercícios mais eficientes para a corrida, pensando em membros inferiores, são agachamento, terra, stiff e várias outras variações unilaterais desses exercícios. E claro, também é importante a gente treinar superior, mas não pensando em ganhar massa muscular. Mas assim, um exercício multiarticular complexo como supino, que trabalha peitoral, tríceps, ombro, é importante. Com um exercício a gente contempla aquilo que o corredor precisa, sabe? Uma remada, uma puxada, você trabalha costas, trabalha bíceps e para o corredor tá ótimo já. Você não precisa fazer 4 exercícios de costas, 4 para peito, 2 para ombro, sabe? Seguimos no supino, então. Vamos. Esses exercícios que fortalecem os pés, eu gosto bastante. Mas também importantes. Eu comecei a praticar depois que eu tive muito problema com inflamação. Comecei a fazer bastante exercício específico para o movimento dos pés. Eu passo até uma certa vergonhinha. Por isso que eu vou com camiseta de corrida. Todo mundo sabe que eu sou corredora. Exato. Aí eu não preciso carregar, ficar lá o pessoal se matando. Eu fico aqueles com a minha fitinha ali. Elástico. Fazendo meus exercicinhos, minha fisioterapia ao lado. Não, mas isso é muito importante também a gente tocar nesse assunto, porque esses exercícios, né, a gente chama de foot core, né, esses exercícios que a gente faz para o pé, para músculos pequenos, por exemplo, o glúteo médio, são super importantes na corrida para estabilização do joelho, para evitar valgo dinâmico, né, que é o joelho para dentro na hora da corrida. São bem importantes e estão cada vez mais em alta. Eu acho isso ótimo, né, porque antigamente não se falava muito sobre isso. Hoje o corredor já tem melhor essa noção de que ele precisa ter um quadril forte para o joelho dele não ter esse valgo dinâmico, né? Não ir para dentro, isso não gerar uma sobrecarga maior na região medial da tíbia, né? E talvez ter uma certa canelite. O pé dele precisa ser forte para ele não começar a sentir dor, fascite plantar, alguma outra lesão assim. E a gente, hoje em dia, está acostumado a estar sempre com tênis, hoje em dia com tênis de placa e tudo mais, então a gente treina cada vez menos essa musculatura intrínseca do pé, né? Então, a gente tende a sentir mais dor por conta disso, porque a gente não anda descalço pela cidade, né? A gente está sempre de tênis. Então, trabalhar essa musculatura, além de ajudar a prevenir lesão, também melhora muito o desempenho, porque, na verdade, como meu professor de biomecânica falava na faculdade, Júlio Serrão,
quem aguenta a bronca mesmo, né? Quem segura a sobrecarga não é o tênis, é você, né? Seu corpo. Então você tem que estar com a musculatura do pé forte para aguentar e tudo mais. E eu não sei se você tem treinamento específico para as mulheres, mas tem se falado muito também, como a gente entrou nesse assunto mais específico, né, de treinar os pés, de manter o core do pé forte. Eu tenho visto muito mulheres tendo problema de escape de urina Perder e xixi. tal, porque não faz esse trabalho específico da musculatura. Porque realmente é aquilo, pôr um tênis e sair para correr, e não é bem assim, né? Tem que Exato. fazer todo esse trabalho de... homens também tem, mas mulheres eu tenho visto muito e muito relacionado ao esporte da corrida por conta do impacto, Sim, né? sim. É muito importante as mulheres fortalecerem assoalho pélvico, né? Porque, de fato, é muito comum e as mulheres até não falam muito sobre isso Não, por é um tabu total. vergonha. Por vergonha, tabu e tudo mais. Então, fazer exercícios que promovam essa melhora de força do seu assoalho pélvico minimizam a chance dela em uma prova, quando você está fazendo muita força, está em intensidade alta, você não conseguir segurar, né, a urina e perder durante treinos ou provas. Isso é bem importante. A mesma coisa, ciclo menstrual, né? Levar em consideração esses momentos do ciclo menstrual da mulher, porque tem diferença, né? Tem diferença hormonal, tem diferença na percepção subjetiva do esforço. Tem mulheres que não sentem muito isso e conseguem treinar quase que de maneira igual, independente do momento do ciclo que ela tá. Tem mulheres que não, que A perna fica pesada. logo fica... antes da menstruação, elas estão com a perna pesada, cólica, então a gente precisa reduzir a intensidade, lidar de uma maneira diferente. Aí depois do ciclo, depois da menstruação, geralmente as mulheres se sentem muito mais fortes porque começam a acontecer mudanças hormonais e elas conseguem treinar com melhor intensidade. Isso tem que ser levado em consideração, né? Então, conversar sempre com as mulheres, o que também é um pouco de tabu, né? Você perguntar, e aí, em que fase do ciclo menstrual você está? Como você está se sentindo, tudo mais. É a criação da confiança, né, entre treinador e atleta para esses assuntos serem cada vez mais falados e a gente conseguir resolver esses problemas. Até porque às vezes o que acontece, né, em alguns momentos, a mulher ela vai, sei lá, ela tem uma prova e ela fica frustrada porque ela não vai bem naquela prova. E ela fica muito chateada porque não conseguiu desempenhar bem. E aí aquilo pode ser até um fator de interromper no esporte. Ela fala, não é para mim. Mas é que foi aquele dia, aquele momento, né? Sim, pode também. É interessante, tem mulheres que não conseguem fazer bem esse controle, porque às vezes tem um ciclo muito irregular, mas eu sempre aconselho a tentarem ter uma ideia do ciclo, né? Porque às vezes pode acontecer do seu período menstrual ser exatamente na data da prova que você está pensando, e isso pode tornar ruim um ciclo que você foi super disciplinada, treinou super bem, está super bem, mas pode ser que a menstruação atrapalhe no dia da prova. Então, ter esse controle é importante. Sim. Ô, Ricardo, qual que é o problema do corredor fazer prova todo final de semana em relação à melhoria de performance? Boa pergunta também, Edu. Se colocar à prova, muitas vezes, traz uma sobrecarga grande, né? A gente, geralmente, quando vai para a prova, vocês sabem, mesmo que a gente tenha a orientação do treinador de tenta segurar, vamos fazer nesse ritmo, vamos fazer essa... Quando você coloca ali o número de peito e vai numa prova, você... Não, mas eu tô me sentindo bem, tá tudo certo, eu vou correr um pouco mais forte e tudo mais. Isso não acontece só com os alunos, às vezes acontece comigo também, às vezes eu vou para uma prova e falo assim, não, essa prova eu vou usar como treino. Aí durante a prova tá super gostoso, tá fluindo super bem, você acaba exagerando um pouco na intensidade e isso pode atrapalhar o seu ciclo de treino. Se você faz muita prova, que nem eu estava falando para vocês, a gente sempre antes da prova tem o período de tapering, né? O período de polimento. Então você precisa se recuperar para chegar bem nessa prova. Depois dessa prova, você também precisa ter um período de carga um pouco mais baixa para se recuperar da intensidade e do volume que você fez naquela prova. Se você faz prova com muita frequência, você acaba perdendo muito do treinamento porque você está sempre ou recuperando para chegar bem na prova ou recuperando da prova que você fez. Então você acaba perdendo semanas de treino só com a recuperação, né? Pensando em evitar a sobrecarga muito alta. Agora, se
Vez ou outra, você faz uma prova, isso é importante até para a gente se conhecer competindo, né? Isso é muito importante. Eu não acho que o corredor deve só... eu vou fazer a maratona lá no final do ano. Vou passar o ano inteiro sem fazer prova e só vou fazer a maratona. Não, eu acho que ele tem que ir em provas, mas essas provas precisam ser pensadas. Até para saber como funciona o que ele vai comer. Exato, testar tudo isso, né? testar tudo isso. A gente também consegue testar isso em treinos mais longos e tudo mais, no caso de maratonistas, mas fazer em determinada intensidade, num clima de prova mesmo, que é o clima mais propício para você conseguir testar as coisas, né? Eu acho fundamental. E também você se conhecer competindo, isso eu acho muito importante. Tem gente que adora treinar e chega na hora, treina super bem e na hora de competir, por um aspecto psicológico, alguma coisa do gênero, ela não consegue desempenhar como ela poderia, porque ela não está muito acostumada com isso. Agora, se você, vez ou outra, compete, faz uma prova, se conhece, falha em determinado momento, aprende com isso, outra prova vai super bem, isso gera uma motivação muito grande. Então, acho que precisa ter, sim, mas sempre com parcimônia, senão você só fica se recuperando e fazendo prova e não consegue evoluir. Sim. Às vezes o pessoal pensa que a gente está sempre fazendo prova, a gente tem que se dar uma controlada também, né, Dudu? Também. Sim. A gente tem que controlar, porque o que acontece é que o nosso trabalho exige estar em provas, né? Então, imagina o seguinte, eu vou para Nova York, se um mês atrás eu me machuco, acabou Nova York. Sim. Então, eu tenho que estar sempre pensando, e eu falo, esse é o meu caso, mas as pessoas também, o pessoal tem feito provas... se inscreve para provas que se dedica muito a essas maratonas fora e tal, até mesmo, sei lá, Maratona do Rio, o ano que vem. Ela já tem que começar a pensar agora que ela já está no ciclo do Rio, né? Total. Que não é, 2 semanas antes eu vou pensar no Rio. Não, você já está no ciclo. Perfeito. Já vai pensando em como você não pode se machucar nesse período e próximo da prova. Então, isso é um ano de dedicação, né? Da Sim. sua vida. Sim, sim. Muitos alunos me perguntam isso às vezes, usando o exemplo da Maratona do Rio também. Eu vou fazer Rio ano que vem, quando a gente vai começar o ciclo? Você já Aí eu tá, falo assim, na verdade você já tá, eu já tô pensando nisso, né? Claro, não estamos ali no macrociclo desenhado de, por exemplo, 20 semanas antes da prova, mas eu já tô pensando nisso. Para isso, eu já tô vendo seus treinos, coletando suas respostas, vendo se a gente consegue aumentar um pouquinho o volume em determinadas semanas, depois baixar o volume para a gente ondular a carga de treinamento, que isso é necessário. A gente não pode só subir, né? A gente tem que sempre ter umas semanas de sobrecarga, outras para você recuperar, se adaptar, subir de novo. Então, eu ouço muito isso. Quando vai começar o ciclo? Na verdade, você já está nele, né? Mas o macrociclo mesmo desenhado para uma maratona, geralmente umas 20, 22 semanas antes da prova, eu começo a pensar nele. Fazer uma boa base, período preparatório geral, período específico, período de tapering e prova. A base normalmente você dá agora no final do ano para os seus alunos? Depende do objetivo deles, né? Porque assim, se as pessoas não estão com o objetivo ainda claro de prova, aí é legal até fazer no começo do ano, porque é um período que geralmente as pessoas deixam um pouco de treinar no fim de ano, por festas, viagens e tudo mais. Aí elas voltam, a gente faz um período de base, engaja até com grupo, né? Pessoas vivendo mais ou menos o mesmo ciclo. Mas se eu tenho, por exemplo, um aluno que vai fazer, se não me engano, maratona de Sevilha, por exemplo, que é fevereiro. Essa pessoa precisa passar esse período agora de final de ano treinando. Disney, Miami, Tóquio. Treinando, precisa estar treinando normal, estar já dentro do ciclo, não dá para fazer a base. Duro. A gente foi para Tóquio logo no começo do ano. A gente Todo mundo de férias. Todo mundo de férias. Sim. E nós dois. É a gente acabado de voltar do Havaí. Eu acho muito pior fazer maratona no primeiro semestre, porque você vai pegar o longão em dezembro, verão, em janeiro. Sim, né? sim. Todo mundo não feliz ano novo, e você assim... Além das festas, é o verão brasileiro, Sim, né? Temperaturas altas, calor, tem que começar a treinar muito cedo. É difícil viver um ciclo. Ô, Ricardinho, o que você sugere para os... Está chegando as férias, o que você fala para as pessoas? Fala assim, descansa, come o que você quiser ou controla. Melhor você não ganhar 5 quilos, porque depois, para perder esses 5 vai ser difícil. Sim. Geralmente, minha recomendação é continue treinando, vamos baixar a carga de treino, porque a gente precisa desses períodos de recuperação e até de
um certo destreino para depois a gente começar novamente, viver um novo ciclo e voltar a melhorar. Mas não dá também para pôr o pé na jaca, porque senão, pô, se você ganha 5 quilos nas férias, na hora de voltar vai ser bem mais difícil. A gente cai até naquele exemplo de a pessoa pode se desmotivar, volta, fala, nossa, tá super difícil, não tô conseguindo, tô mais pesado, tal, ela vai parando. Então, continue treinando com uma carga menor, obviamente. Às vezes a pessoa vai viajar, não tem nem muita estrutura para treinar, sabe? Poxa, eu tô numa cidade que é só subida, eu não tenho um local para treinar no plano, tal. Fala, tenta arrumar um lugarzinho e roda 30 minutinhos, 3 vezes na semana, sabe? Para você não parar. Continuidade é um princípio do treinamento muito importante, né? Se você para, você destreina e na hora de voltar é muito difícil. Agora, se você continuar treinando, só que com a carga bem mais baixa, na hora de voltar é muito melhor, muito mais fácil. E também, final de ano até brinco, né? Falo, equilibra, né, pessoal? Final de ano a gente vai comer um pouco mais, tem festa, vai beber um pouquinho, tudo mais. O treino serve para equilibrar essas coisas também, né? Então, tentem levar dessa forma para quando a gente voltar, a gente não ficar só tentando voltar ao que você era anteriormente, né? E sim melhorar, né? Uhum. Eu uma vez li, não sei se isso faz sentido ou não, mas eu li que as pessoas ganham em média 1 a 2 quilos no ano, justamente nessas festas de fim de ano, que come demais e depois não consegue recuperar, porque comeu muito, exagerou muito. E aí, ao longo da vida, a pessoa que, sei lá, pesava 50 quilos com 15 anos, quando chega nos 40, tá com 75, vai ganhando um pouquinho. Um pouquinho por ano. E depois, quando ela olha, assim, é justamente nessa virada, assim. Eu li uma matéria que falava sobre isso, uma pesquisa, não sei se é real ou não, mas enfim, eu falei, faz sentido, porque é um momento em que você meio que fala, opa, vou viver. E com as facilidades de hoje, né? Como a gente comentou, delivery, comida rápida, a qualquer momento, na palma da mão, é muito rápido, muito fácil, né? Então, eu vejo diversos atletas que continuam treinando corrida com regularidade, mas que ao longo dos anos estão ganhando peso, né? Apesar de serem pessoas fisicamente ativas, né? Porque a alimentação tá muito ruim. Para nós, amadores, a alimentação é fundamental, né? 80%. E cada fase da vida vai mudando. Eu escutava isso e hoje eu tenho 42 e eu percebo, depois dos 40, para a mulher, acho que o homem também, mas para a mulher é uma outra coisa. E eu tenho amigas que estão com mais de 50 conversando, elas falam, cara, é punk, assim, essa coisa da alimentação. Você come o mesmo, mas você engorda muito mais, porque justamente o metabolismo muda, né? Muda tudo. E a mulher, então, tem toda essa parte hormonal. Exato. A mulher, às vezes, começa a entrar na menopausa. Menopausa, meu Deus! Hormonalmente falando, ela já tá bem diferente e tal. Tem que tomar cuidado com essas coisas, sim. Esses dias, faz um tempo atrás, eu recebi uma caixinha falando de menopausa. Falei, não, mas eu não sabia. Começa com uns 40. Sim, varia, né? Varia muito, mas é algo que a gente tem que pensar. A alimentação é fundamental e às vezes a gente esquece, até porque muitas vezes a gente tem a desculpa de, mas eu corro, eu treino com regularidade, eu posso comer o que eu quiser, mas não é bem assim. Né? Você não vai colocar combustível alterado no seu carro, né? Exatamente. Sim, né? E à medida em que você vai, os tempos... Eu acho que o esporte, à medida em que... começou muito cedo a nossa conversa inicial, né? O pessoal hoje, a galera mais jovem já entende que faz parte, mas na minha geração, agora, uma mulher de 40... 50, 60, ela é super ativa. Mas eu lembro da minha avó, né? Vovozinha, 60 anos, meu Deus, acabou, né? A vida acabou. Sim. E agora a gente tem planos de... Eu quero correr até os meus 80 e sei lá quantos. Então, você tem que cuidar, né? Para poder chegar bem até lá, né? É a diferença de pensamento de hoje em dia, né? Eu vejo muito isso na minha mãe também. Minha mãe... ela é do interiorzaço do Maranhão, veio para São Paulo com 18 anos, fez faculdade, trabalhava em escola, né? Era professora, uma escola de manhã, outra escola à tarde, outra escola à noite, não tinha tempo de fazer nada disso. Minha mãe é uma pessoa que nunca praticou atividade física com regularidade, nunca na vida. E hoje, como ela nunca teve esse hábito, hoje para ela é muito difícil engajar, né? Agora, se você vem com isso já desde
mais jovem, você leva isso para o resto da vida. Eu também. Eu sempre falo isso para Ana, minha esposa, para as pessoas ao meu redor, que eu quero ser aquele vô que pratica atividade física e que quer brincar com os netos, sabe? Então... E as pessoas que eu vejo que mais idosas, né, mais velhas, que correm e que praticam exercício, eles começaram jovens, que era algo assim, na época não tinha, né? Então não tinha. E aí a pessoa corria, fazia as coisas, o exercício. E hoje eles estão super bem. Então eu falo, poxa, eu quero... Se tudo der certo, é isso daqui, ó, que vai acontecer. Exato. Dudu, vamos pro ping-pong? Vamos, isso que eu ia falar. Você tem mais uma consultoria aí? Eu tenho outras consultorias, Depois mas a a gente pode pergunta. deixar para um outro episódio. Tá Eu tenho ótimo. muitas perguntas, Val. Dudu tem sempre muitas perguntas. Vamos para o ping-pong. Está preparado, Ricardo? Espero que Eu sim. acho que sim. Vamos embora. Vamos lá. 3, 2, 1. Prova ou corrida inesquecível? Maratona de Porto Alegre 2018, minha primeira. Olha. Inesquecível. Inesquecível. Chuva, muito frio. Inesquecível porque foi tenso ou porque foi... Não, porque a somatória de tudo, né? Foi minha primeira maratona. Na época eu queria fazer a primeira maratona abaixo de 3 horas. Fui sempre meu treinador, né? Não existia... Quer dizer, acho que até já existia tênis de placa em 2018, mas eu não tinha acesso ainda. Fui para Porto Alegre, porque, melhor prova do Brasil, né? Vou tentar lá. Chega no dia, muita chuva, muito frio, a largada atrasou, eu larguei lábio roxo, quase com uma certa hipotermia, e consegui fazer 2 horas e 49 nessas Olha, condições na primeira. muito difíceis. Muito Eu bem. tava nessa maratona aí, tava realmente ruim. Tenso. Meu, eu lembro que largou já com chuva. Eu falei, Sim, Você correu? corri. E eu já tinha tênis com placa, não adiantou. Mas você... Não, e você correu, porque você não corre na chuva normalmente. Eu corri porque largou e choveu. Tipo, ao Se mesmo tivesse tempo. chovendo Se chovesse antes, eu já você nem ia. pensar. sim. Dudu tem dessas, não vai. Se não fosse treinador e atleta, o que você seria? Nossa, boa pergunta. Trabalharia Eu numa acho- empresa de TI. Talvez. Eu acho que não, porque esse caminho eu Já tinha visto que não. trilhei um pouco e falei que era melhor não. Mas talvez eu trabalhasse com algo relacionado à saúde. Quando eu estava na escola, eu não achava que eu gostava da área da saúde, mas trilhando a educação física e tudo mais, eu já pensei algumas vezes em talvez um dia prestar medicina Legal. e seguir um pouco mais a fundo na área da saúde. Tem Talvez, que gostar de talvez. estudar. Sim, e minha esposa é médica, né? Então influencia um pouquinho. Ah, pode ser. Antes da prova, o que você come? Da prova, da corrida? Café, eu sou um amante de café, né? Então sempre meu cafezinho especial ali, moído na hora, tudo mais. Ó. E geralmente um carboidrato simples, de fácil digestão. Por exemplo, banana, aveia, canela, gosto muito de canela. Às vezes uns biscoitinhos de arroz com geleia. Basicamente carboidrato. Gordura Legal. nessa hora não é interessante. Proteína também demasia desconforto. pode dar desconforto, demora para digerir. E antes da prova a gente não precisa disso. Então, geralmente esse é meu... E depois da prova? Aí, depois da prova, o cuidado é maior, né? Aí, logo após algum recovery, né? Alguma bebida para ter proteína, ter carboidrato, começar a Recuperação. pensar em recuperar os estoques de glicogênio e tudo mais. E depois, aquele bom café da manhã, né? Um ovinho, um pão, um mamãozinho. Boa, boa. O tênis preferido da atualidade? Como é para responder um só, eu acho que eu vou falar o Vaporfly 3. Foi o que eu usei, inclusive, nesse último final de semana, na meia maratona. Mas se eu pudesse escolher 2, eu acho que eu escolheria a Adios Pro 3 e Vaporfly 3. Gosto muito do Adios Pro 3 também. É o meu tênis... Eu gosto também. É o tênis do meu melhor tempo em meia maratona, o Adios Pro 3, e o tênis da minha melhor maratona é o Vaporfly. Olha. Lugar onde você gostaria de correr? Eu acho que eu gostaria... Acho não. Eu gostaria muito de correr em Tóquio, porque... Assim, talvez eu nunca tenha manifestado isso, mas por ser um lugar de uma cultura muito diferente, assim, de paisagens diferentes e tudo mais, talvez seja muito interessante, sabe? Por ter morado um tempo em Portugal e tudo mais, e a gente ter uma similaridade maior com Europa, até com os Estados Unidos, acho que
Japão é outra coisa, né? É outra... De fato é. Qual é a sua próxima linha de chegada? Brasília. Maratona Monumental de Brasília. Opa! Agora, Vai dia tá quente, hein? 26 de novembro. Seco. Quente, seco. Mas me propus a fazer essa prova pensando naquilo que eu falei para vocês de a gente não pode só fazer prova pensando em ser o RP da vida, né? A gente também tem que fazer provas para ganhar experiência em competição. E no Legal. caso da maratona, ter mais vivências em maratona, né? Não estou dizendo que você tem que fazer várias maratonas no ano, mas às vezes você pensa numa maratona ali, meu segundo semestre, vou fazer uma prova mais difícil para eu me ambientar bem à distância da maratona, a viver coisas mais difíceis, que aí quando você pensa em fazer, por exemplo, Berlim, que é uma prova fantástica, plana e tudo mais, você tem uma outra referência de dificuldade, sabe? Então acho legal, vez ou outra, fazer isso. Pensar em fazer uma prova que não vai ser seu melhor. Você vai entregar o seu melhor para aquela condição, mas não vai ser o seu personal best, né? Boa. Boa, Dudu. E como é que faz para o pessoal te encontrar e encontrar The Run, quem quiser treinar com vocês? Boa. Meu Instagram é Ricardo Gigioli, tá? Tudo junto. Quem quiser pode me mandar mensagem lá. O da The Run é TheRunBR, tá? Também podem mandar mensagem por lá para quem está pensando em começar a treinar. Enfim, para quem quer conversar um pouco comigo, trocar uma ideia, eu estou lá nas redes sociais. Eu não sou muito assim das redes sociais, tem uns períodos onde eu oscilo um pouco, sabe? Cansa um pouco, mas estou sempre por lá. E no Ibirapuera as pessoas te encontram também. Também, lá no Parque Ibirapuera estamos de segunda a quinta, pertinho ali da Praça da Paz, para quem conhece o Parque Ibirapuera, e na USP também, todos os sábados, na Raia, né, na avenida ali da Raia, também me encontram facilmente. E se quiser treinar fora do Brasil também? Também, só entrar em contato. Ou melhor, a gente... no Brasil, em outros estados e fora do Brasil também, né? Também, porque hoje com a facilidade de prescrever em plataformas que você conecta seu relógio, você sabe tudo que o indivíduo fez, consegue monitorar muito bem, consegue dialogar muito bem pelo WhatsApp e tudo mais. É bem mais fácil o treinamento hoje online por conta disso. Muito bem. É isso aí. Obrigado, Ricardo, pelo seu tempo. Foi muito legal. Já vamos convidar para outra vez, né, Val? Vamos, vai ter que ter mais um. Obrigado vocês, gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Spotify, deixem 5 estrelas, é bastante importante. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo a partir das 19 horas. Terças-feiras tem um episódio extra que eu faço com o Rodrigo, falando de tudo que está rolando durante a semana no mercado de running. E é isso, Val. É isso aí, Dudu. Até a próxima. Valeu, Até a Ricardo. próxima. Valeu. Um abraço a todos. Teri certo. Pegamos. Boa.